Graça e paz, povo lindo e abençoado, amém? Glória a Deus, seja muito bem-vindo, querido, muito bem-vinda na nossa terça-fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 12, Filipenses capítulo 3, verso 12. Só lembrando, irmãos, no próximo domingo nós vamos estar comemorando o aniversário da nossa igreja. Vamos ter um culto de ação de graças, depois vai ter um almoço aqui, querido, para toda a igreja. O nosso culto vai começar às 9h30 da manhã no domingo, tá? Então, quero convidar você, sua família, para estar aqui no domingo. Nós vamos celebrar o Senhor por 31 anos de existência desta igreja, não é? Essa igreja vai no dia 17 de dezembro, não é? Segundo consta, a primeira ata foi organizada em 94, vai fazer 31 anos, não é? E desses 31 anos, Deus tem nos dado o privilégio de fazer parte dessa história já há 9 anos, né? Então é uma bênção aí muito grande também, né? Então a gente louva o Senhor por isso e queremos celebrar com toda a igreja. Então teremos culto no domingo de manhã e também no domingo à noite, tá joia, queridos? E à noite nós vamos ter a nossa assembleia para prestação de contas e também a eleição da nova diretoria para o ano de 2026. Então, todos os membros também estão convocados para participar. No dia 23 e no dia 30, nós não vamos ter a terça-fé, que é a semana do Natal, e a semana da virada do ano. Nós vamos ter o culto na quarta, no dia 31, às 22 horas, começando aí para nós louvarmos a Deus pelo 25 e glorificar a Deus pelo 26, que vai começar em nome de Jesus. Você e a sua família também está convidado. No final, irmãos, do culto, vamos fazer um coquetel. Então, nós estamos pedindo para as famílias da igreja, aí, se puder trazer um salgado, uma sobremesa, trazer os dois, né? A gente vai fazer um coquetel aí no final do culto. E a gente também pediu, irmãos, os devocionais, eu creio que até lá também vai estar chegando, e a gente vai estar distribuindo para os irmãos. Se você quer adquirir o devocional, fala com o seu líder de célula, já põe o seu nome lá para a gente priorizar para você, tá? Para que a gente pediu uma quantidade limitada e acabou que o ano passado até faltou, né? Então, se você quer adquirir, então já conversa com o seu líder de célula que a gente vai deixar separado para você. Então, vamos lá para o texto bíblico, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 12, diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus querido, fala conosco, Pai, através da Tua palavra nessa noite. Alinha o nosso coração com aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Eu reconheço a minha completa dependência de Ti, e apesar de mim, edifica a Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, nós estamos aí caminhando para o final do ano, e nós estamos aí meditando nessa série de mensagens, hashtag partiu ano novo, não é? Então, todo o fim de ano é um tempo de reflexão e ajuste para o próximo ano. Por isso, nós estamos pensando nessa série de mensagens, não é? E meditando em qual deve ser as nossas atitudes para que realmente 2026 seja um ano novo.
e não apenas uma mudança no nosso calendário, não é? E aí nós falamos na primeira mensagem que você precisa se preparar para a multiplicação que Deus vai trazer sobre a sua vida. Aí falamos sobre isso na primeira mensagem. Na segunda mensagem nós falamos, né, sobre aí a necessidade de mudar, de decidir mudar. Nada muda até que você mude na sua vida, não é? Então, é preciso mudar, porque senão as coisas vão continuar do mesmo jeito. Na semana passada nós falamos sobre ter coragem de recomeçar aquilo que você deixou para trás, aquilo que você abandonou, aquilo que você achou que não tinha mais jeito ou não dá mais tempo. Na presença do Senhor dá tempo, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço, não é? Nós precisamos decidir e ter coragem de recomeçar, porque tem um preço para isso. Hoje eu quero falar com você, querido, sobre uma quarta atitude que eu e você precisamos ter, se você realmente quer viver um ano novo. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer um upgrade em sua vida. Você não vai viver nada novo se você não fizer um upgrade na sua vida, não é? E o que é isso, pastor? O que é fazer um upgrade na minha vida, não é? Então veja bem, nós estamos caminhando para 2025, e toda virada do ano é importante você avaliar onde você está e aonde você quer o quê? Chegar, porque se você não avalia aonde você está, você também não consegue perceber aonde é que você quer chegar, aonde é que você quer ir. Mas quando é que realmente 2025 ele acaba na minha vida, ele acaba na sua vida e 2026 acontece? É interessante que nós temos muita expectativa de mudança, irmãos, no dia 31 de dezembro, né? Olha, o ano que vem vai ser diferente, olha, o ano que vem vai ser poderoso, olha, o ano que vem vai ser sobrenatural, como se o dia 1º de janeiro, irmão, o dia seguinte, ele fosse tornar algo diferente só porque o ano mudou, né? E muitas vezes não é isso, não acontece, não é? A tendência, se nós não decidirmos fazer um upgrade na nossa vida, é as coisas o quê? Continuarem sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não vamos viver nada da parte de Deus novo em nossa vida, se nós não estivermos preparados para viver aquilo que Deus tem para nós, irmão. Eu e você temos que nos preparar, eu e você temos que estar em sintonia com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e para isso, nós temos o quê? Que realmente ter uma postura diferente na nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele permite esse tempo cronológico para mostrar a necessidade o quê? De novas atitudes. Muitas vezes nós queremos uma mudança da parte de Deus, mas com as mesmas atitudes. E o que é um upgrade? O upgrade, irmãos, nada mais é do que uma atualização de um produto ou de um sistema, né? Visando o quê? Visando a sua eficiência, a sua funcionalidade e a sua qualidade. Essa expressão upgrade, ela é uma expressão inglesa e ela vem de duas palavras, up, que significa acima, né? E grade, que significa um novo estágio. E ela significa o quê? Um novo nível na minha vida, um novo nível na sua vida, não é? E geralmente ela tem origem lá no mundo da computação ou dos sistemas, não é? Então a origem dessa palavra foi lá, e ela significa o quê? Ela significa uma atualização, um aperfeiçoamento que vai levar o quê? Aquele equipamento ou aquele sistema a um nível superior, a um outro nível de desempenho, de funcionalidade, não é? Isso acontece muito com os nossos celulares, não é? Você está lá com o seu smartphone, de repente chega lá a mensaginha, né? Necessidade de fazer o quê? Um upgrade, né? Fazer uma atualização. Na verdade,
em alguns sistemas ele já vem até pré-determinado, não é assim? Você liga o computador lá, o Windows, olha, já está programado uma atualização para tal dia, para tal hora, né? Deixa o computador ligado, não desligue enquanto estiver fazendo essa atualização. Por quê? Porque é só através daquela atualização que você vai começar o quê? Acessar as outras coisas, as outras funcionalidades que vai trazer para você. E por que se faz o upgrade? Por causa do que o sistema está lento, né? Já não está mais funcionando como seria. Na maioria dos casos, é para corrigir alguma falha de segurança. Então, aquela versão anterior possui algumas falhas, e nessa atualização essas falhas são o quê? São corrigidas. E também para dar novas funcionalidades, não é assim? Atualiza lá o celular, os ícones ficam diferentes, né? Fica tudo bonitinho, as cores mudam, a gente fica até mais feliz, né? Olha, ficou tudo novo, né? Está tudo diferente aqui. Por quê? Porque sem esse upgrade, ou seja, esse melhoramento, sem esse avanço, sem esse progresso, você não consegue o quê? Desfrutar de tudo aquilo que o sistema ou o aparelho ele tem para você, não é? Então, dar um upgrade na nossa vida, irmãos, significa melhorar, atualizar ou elevar algum aspecto da sua existência, seja na sua carreira, seja nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade, no seu bem-estar, buscando o quê? Um nível superior, mais completo, mais eficiente e mais satisfatório. Saindo da sua zona de conforto para crescer e alcançar o que? Um novo patamar de vida, um novo nível em Deus. Então veja bem, Deus quer que você caminhe num novo nível de vida, Deus quer que você caminhe num novo nível de intimidade com Ele, Deus quer que você caminhe, querido, num novo nível de fé, num novo nível de esperança, e para isso você precisa fazer um upgrade na sua vida, você tem que melhorar, porque você não pode continuar do mesmo jeito, você não pode continuar vivendo a mesma vida. É interessante que é exatamente isso que Paulo fala para mim e para você, no texto que nós lemos nessa noite. Olha o que ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido o quê? Aperfeiçoado. Então olha o que Paulo diz, olha, não que eu já tenha chegado no nível máximo de perfeição, ou de aperfeiçoamento, né? Ou de melhoramento, não. Mas o que ele diz? Uma coisa faço, mas tudo isso tenho aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está falando para mim e para você aqui nesse texto, irmãos? Ele está falando para mim e para você sobre o compromisso dele de continuar crescendo, de continuar avançando, de continuar sendo aperfeiçoado, de continuar melhorando em sua vida com Cristo. É interessante que esse verbo avançar usado por Paulo aqui no texto, ele significa literalmente se esticar, como quem está numa corrida. Tem a ver com aquela imagem do corredor, quando está perto da linha de chegada, ele se estica de todo jeito para passar primeiro, entende? Principalmente quando ele está sendo perseguido por alguém que está próximo dele. Então ele vai lá, ele se estica até que ele consiga o quê? Romper a linha de chegada. O que Paulo está dizendo para mim e para você, querido, é a ideia de continuar avançando até cruzar a linha de chegada, é tomar posse daquilo que está preparado à nossa frente, é não ficar como estamos, é não estagnarmos, mas é a cada dia rompermos, é a cada dia avançarmos, é a cada dia estarmos sendo melhorados e dispostos a sermos o quê? Trabalhados pelo Senhor. Então veja bem, o sentido não é de se acomodar a experiências que nós já vivemos, ou o presente, mas continuar indo além em Deus, sem se importar e superando o que? Todos os obstáculos, e nos livrando o que? De tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo que nos impede. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, você precisa continuamente fazer um upgrade na sua vida. Continuamente você precisa estar melhorando no seu relacionamento com Deus.
Constantemente você precisa estar melhorando no seu serviço na igreja. Constantemente você precisa estar melhorando no seu relacionamento com as pessoas, dentro da sua casa. Por quê? Porque é só à medida que você melhora que você passa a viver o novo que Deus tem para você. Porque se você continuar da mesma forma, se você continuar vivendo da mesma maneira, se você continuar com os seus mesmos hábitos, nada vai ser diferente na sua vida. Então nós temos que ter esse compromisso, irmãos, de estarmos melhorando todos os dias. É buscar todos os dias estar à frente, sem olhar para trás. O nosso progresso espiritual, ele precisa ser constante, irmão. Ele não pode ser algo que um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá embaixo, não. Mas tem que ser algo que eu preciso constantemente estar buscando, e sem me distrair nesse processo. Deus quer que você mude a cada dia para melhor, em uma evolução consciente, para um estado ou condição superior àquilo que você já tem vivido. Paulo fala sobre isso também em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 e 18, quando ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é Cristo. Então veja bem, Paulo está dizendo, olha, todo dia que eu e você como cristãos, nós precisamos ser transformados de glória em glória, nós precisamos ser atualizados, nós precisamos ser melhorados, nós precisamos ser aperfeiçoados, para que a gente possa realmente viver tudo de novo, aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Então você, meu amado, minha amada, não pode andar com Deus e continuar sendo o mesmo. Não tem como, porque senão você não vive o que Deus tem para você. Não, pastor, eu vim para Jesus e tal, mas olha, eu continuo mesmo, a mesma pessoa difícil, o mesmo temperamento difícil, mexeu comigo, eu estouro mesmo e tal. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se você continuar a vida toda assim, você vai continuar sempre no mesmo lugar, não vai haver nada novo de Deus na sua vida. Nós somos desafiados a ser esticados todos os dias, melhorados todos os dias pelo Espírito Santo, e isso muitas vezes vai ter que fazer a nossa carne morrer todo santo dia, irmão, todo dia. Porque você não é transformado se você não está disposto a ser trabalhado por Deus. Então, quando você pode até vir a Deus, até vir a Cristo do jeito que você está, Ele não vai te rejeitar, mas a partir do momento que você veio a Ele, é necessário haver uma mudança, é necessário haver atualizações constantes na sua vida, não é? Por quê? Porque senão você não acessa tudo aquilo que Deus tem para você. Não é assim que acontece com o seu dispositivo? Não é? Quando ele para de atualizar lá, o Android, de quem usa aí o Android, que é os mortais, agora o iPhone, qual que é mesmo? iOS, quem usa o iOS, tem alguns iPhone que parou de, chega um tempo não atualiza mais, a galera, não quero mais esse aí não, por quê? Porque parou de atualizar, meu irmão, já era, não, eu não vou acessar o que tem de novo, eu não vou acessar os benefícios, eu não vou estar me sentindo seguro. E na vida espiritual também não é diferente, irmão. Se você se estagnar aonde você está, Deus não pode colocar algo novo na sua vida. Para que Deus coloque algo novo na vida, você vai ter que fazer um upgrade, você vai ter que se atualizar, você vai ter que permitir ser trabalhado. E infelizmente, irmãos, é triste nós constatarmos isso, irmãos. Mas há muitas pessoas que, apesar de terem se rendido ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, continuam com um comportamento reprovável, com uma ausência de frutos na vida cristã e com uma coleção de pecados própria de quem nunca amadureceu espiritualmente.
Esse comportamento se deve exatamente a essa falta de aperfeiçoamento, essa falta de upgrade, de mudança, de se permitir ser trabalhado por Deus. E por isso Deus não pode colocar nada novo na nossa vida. Infelizmente, muitos crentes, apesar de tempo caminhando com Cristo, ainda estão num nível elementar de fé cristã, por falta de crescimento espiritual. Lhes falta o desejo de serem melhores, de vencerem determinados pecados, de terem mais profundidade no seu relacionamento com Deus e se tornarem exemplo de maturidade para aqueles que estão à sua volta. Não é como eu viver nada novo de Deus se eu não estar disposto a me atualizar em Deus, de permitir que Deus instale em mim uma nova versão, uma versão melhor do que aquela que eu já fui e daquela que eu já vivi. Deus quer um novo nível a mais em nossa caminhada com Ele, saindo de onde nos encontramos para uma versão melhor de nós mesmos, pois só assim, irmãos, podemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós para o próximo ano. Não há como você ter expectativa de um ano novo, de um ano sob o favor de Deus, se você não está disposto a fazer alguns upgrades na sua vida. Melhorar, mudar, falar assim, não, eu preciso de atualização na minha vida e no meu caminhar com o Senhor. Então você precisa avaliar, irmãos, sua vida atual e olhar aonde é que você precisa melhorar para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está sentindo a sua vida travada? Não vai, não muda, nada transforma, por mais que as coisas parecem melhorar, mas para você continua sempre a mesma coisa. Talvez o que você está precisando é de um upgrade na sua vida, para que as transformações de Deus se tornem reais na sua casa, na sua família, nos seus negócios, irmãos. Há atualizações, há melhoramentos, avanços que você precisa fazer em sua vida, para que possa viver algo novo da parte de Deus nesse próximo ano. E um upgrade, irmãos, não é só um pequeno ajuste, ele é uma transformação profunda na nossa vida, onde substitui componentes antigos por novos, adiciona mais capacidades e leva o sistema a um nível superior. Na vida, o upgrade acontece quando eu e você mudamos de mentalidade e começamos a agir de forma diferente. Você investe em seu crescimento real e avança significativamente. Você faz escolhas que tiram você da estagnação. Você redefine os seus projetos, muda hábitos profundamente, querido. Então você precisa avaliar isso. E quais são as atitudes que nós tomamos, irmãos, para que esse upgrade aconteça na nossa vida, essa atualização, essa melhora. E assim Deus possa instalar algo novo em mim, algo novo em você. Eu quero destacar 5 para você aqui nesta noite, 5 atitudes práticas que você precisa ter para viver um upgrade na sua vida e para que Deus faça algo novo em 2026. Primeiro, faça uma faxina no seu coração. Quantas coisas, meu irmão, minha irmã, você ainda tem carregado em seu coração que já deveria ter ficado para trás há muito tempo? Que você insiste, que você passou o ano todo carregando, que já você deveria ter se livrado disso, já faz muito e muito tempo. Olha só qual é o conselho do apóstolo Paulo para mim e para você, em Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo o quê? Olha o que Paulo está dizendo para você, irmão, livre-se de todas essas coisas. Joga fora, não fica carregando isso não, fica se envenenando com essas coisas. Por quê? Porque enquanto você ficar apegado a essas dores, a essas feridas do passado, você não vai melhorar, você não vai crescer, não vai haver transformação, e Deus não vai poder fazer nada novo na sua vida, irmão. De repente você está carregando mágoa e ressentimento de pessoas que já te feriram lá no começo do ano passado, já tem uns 10 anos. Não, mas aquele irmão, pastor, falou assim comigo.
olha, mas aquela pessoa fez isso comigo, fez aquilo, magoou, doeu, beleza, sente a dor e depois libera, não carrega, não leva com você, querido, porque enquanto você estiver carregando isso com você, Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Então desapegue de suas feridas e suas dores, abandone aquilo que não vale a pena carregar com você para frente, faça um detox na sua alma, começa a listar, quem que eu estou chateado, com quem que eu estou ressentido, quem me magoou, quem agiu como... E começa a declarar perdão, Senhor, eu perdoo, Senhor, eu libero, Senhor, eu não vou carregar comigo mais, fulano, eu não tenho poder sobre o que ele faz comigo ou ela faz comigo, mas eu tenho poder sobre como eu vou reagir a isso, e eu vou reagir com perdão, porque eu não vou ficar carregando, não vou ficar amargando, sabe por quê, irmão? Quando você carrega ira, raiva, mágoa, amargura dentro de você, você se envenena, pensando que o outro que vai morrer, é você que está morrendo a cada dia, é você que está permitindo que outros tenham um poder sobre a sua vida que você não deveria dar a ele. Toda vez que você carrega mágoa, ressentimento de alguém, você dá poder a essa pessoa sobre a sua vida. Ela determina como você come, o que você veste, onde você vai, onde você não deixa de ir. Veja bem, querido, o perdão não vai te libertar do mal que lhe fizeram, mas vai garantir um futuro melhor para você. O mal ficou, vai ficar cicatriz, aí você vai lembrar, mas não vai determinar o seu futuro, não vai mais amarrar aquilo que Deus tem para você no futuro. Então faça uma faxina no seu coração, faça um detox, arranque todas essas emoções ruins. Você deve se despir de tudo aquilo que adoece e prejudica a sua vida e as suas emoções. Por quê? Porque não há como vivermos grandes conquistas em Deus carregando os nossos pesos do passado. Irmão, não tem como você viver algo novo em Deus carregando o peso do passado, né? Já carregou uma mala sem alça? Tá doido, irmão, eu já. E que desespero, irmão. Por quê? Porque não tem jeito de carregar, todo jeito é ruim. Tem hora que dá vontade até de jogar fora. Por quê? Porque aquilo está pesado demais, aquilo está se tornando inútil na sua vida. Então jogue tudo isso fora, irmãos. Todos aqueles que conquistaram grandes coisas em Deus, tiveram que ser mudados por Deus, tiveram que fazer uma faxina na sua vida. Abraão teve que deixar a mentira, José teve que deixar a mágoa dos seus irmãos, Moisés teve que deixar a ira, Gideão teve que deixar o medo e o complexo de inferioridade para trás, Elias teve que deixar a depressão e o pessimismo, Neemias teve que deixar a amargura do sofrimento e as afrontas, Pedro teve que deixar o medo e a intempestividade. Então o que você precisa deixar para que haja um upgrade na sua vida, para que Deus possa instalar algo novo na sua vida? Pergunte ao Espírito Santo nesta noite, peça a Ele capacidade, peça a Ele força, peça a Ele graça. Senhor, me ajuda a abandonar isso para trás. Eu não quero ter inimigos, eu quero viver uma vida passada limpa, irmãos. E perdoar não é esquecer a ofensa, perdoar é não ser mais escravo da dor, essa dor que corrói a gente. Então faça uma faxina, limpe, libere perdão, peça perdão, irmão. Se precisa pedir perdão, peça perdão, você está entendendo? Abandone a raiva, e você vai ver algo novo acontecendo na sua vida, novas conquistas, uma nova realidade para você. Segundo, ponha em ordem o que está bagunçado em sua vida. Você precisa colocar em ordem, irmãos, o que está bagunçado, o que está desorganizado, o que está fora do lugar, né? Esses dias eu ouvi o pessoal falando aí sobre a palavra paz, né? Shalom, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, né? Então, faz sentido, irmão. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar.
Então você precisa ver o que está quebrado na sua vida, conserta. O que está fora do lugar, alinha no lugar. O que está faltando, vai atrás, traz de volta. Por quê? Porque é só assim que você vai viver um upgrade na sua vida e algo novo. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, aos crentes de Colosso, escrevendo a sua carta em Colossenses 2,5. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo o quê? Em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo fala duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, como vocês estão vivendo em ordem. E segundo, a firmeza da fé de vocês. Ninguém vive grandes conquistas e novos começos em sua vida, irmãos, sem colocar em ordem o que está bagunçado. Não há como você viver uma mudança em sua vida, sem você pôr ordem no caos da sua vida. Então você precisa começar a olhar o que está fora do lugar, o que está quebrado, o que está faltando. Eu vou colocar em ordem, eu vou alinhar, eu vou corrigir, eu vou consertar. Por quê? Porque só assim Deus pode acrescentar algo novo na minha vida. Só assim Deus pode trazer uma mudança. Deus deseja, querido, que a sua vida esteja em ordem, limpa e organizada. Veja bem, você pode vir até um caos, mas a partir que você começa a andar com Deus, Ele começa a colocar em ordem a sua vida. Você está entendendo? Agora, diz uma coisa para o seu irmão, e guarde isso no coração. Para Deus colocar em ordem algumas coisas na nossa vida, dói muito. Tá? Dói. Eu acho interessante, você conversa com algumas pessoas e fala assim, pastor, parece que depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, aí que o trem ficou ruim mesmo. Agora que eu entreguei a vida para Jesus, que eu convidei Jesus para ser Senhor, que eu estou tentando fazer tudo, agora parece que está tudo errado, pastor. Irmão, não é que deu tudo errado. Sabe o que aconteceu? Antes de você vir a Cristo, como que você se encontrava? Como que a Bíblia diz que nós estávamos? Mortos e perdidos. Certo? O perdido sabe para onde vai? Não. O morto pode fazer alguma coisa por ele? O morto sente alguma coisa, irmão? Não. Então, veja bem, você estava morto e perdido, o caos para você era a coisa mais natural da vida. Você chegava em casa, irmão, e panela voava para cá, panela voava para lá, e você entrava no meio, e era luta para lá, rabo de arraia para cá, e quem podia mais chorava menos. Ia dormir, no outro dia levantava pancada do mesmo jeito, vamos trabalhar a vida. É assim, tudo dava errado para você achava que era natural. Você veio a Cristo, as escamas dos seus olhos caiu, o véu do seu coração foi arrancado, o seu entendimento foi aberto, agora você entende que aquilo não dá mais. Então agora você sente, você fala, rapaz, isso me incomoda. Não dá mais para ser desse jeito. Então é por isso que parece que está dando errado, porque agora você está enxergando. Você está vendo que aquilo lá não é normal na sua vida. Não é normal, irmão, uma casa que só tem grito, bagunça para tudo que é lado, e tapa e choro, não é normal. Não é normal você trabalhar, e não ver o fruto do seu trabalho, irmão. Só prejuízos. Não é normal viver endividado, não é normal. E agora você tem o Espírito Santo que começa a te incomodar para colocar ordem nisso aí. E colocar ordem, irmão, dói. Rapaz do céu. Pastor, lá em casa nós resolvemos tudo no braço, agora nós temos que sentar e conversar. E tem hora que eu quero falar um negócio para ela. Eu tenho que engolir, ela quer falar um negócio para mim, eu engulo aqui também, e a gente vai passando para a coisa poder dar certo. É assim que funciona, irmão, depois que você vem para Cristo. Eu gosto muito, foi o pastor Antônio Cirilo que deu uma ilustração, ele falou assim, antes de você vir a Cristo, você estava na boca do crocodilo, imagina, crocodilo grudado naqueles dentes, não sei. Jesus veio lá e arrancou você da boca do crocodilo, irmão. Só para ele arrancar você da boca do crocodilo, cortou tudinho, não foi? Porque o crocodilo não vai abrir a boca assim, estamos aqui. Não.
Ele vai ficar continuando mordendo, né? Tem que arrancar você. Aí, irmão, ficou todas aquelas cortes ficou aqui. Qualquer ventinho que bate, irmão, dói ou não dói? Você já caiu de moto, de bicicleta e se ralou todo e foi tomar banho depois? Como que é? Você chega lá, está tudo ralado. Você vai... que refrigério, que água boa. Que não... E não sei se é graças a Deus ou pior, sumiram com um negócio chamado metiolate, velho. Ou pelo menos tiraram o principal, que era arder. Eu acho que o metiolate já educou tanta gente. Porque só pensar que você tinha que passar aquilo, irmão, você evitava um monte de coisa para não ter que passar de novo. Mas é assim que é a vida. Colocar em ordem dói, irmão. É difícil. Por isso que parece que você veio para Jesus e as coisas ficou ruim. Mas não é. É porque agora você está sentindo. Mas veja bem, o nosso Deus é o Deus da cura. Ele vai curar você. Essa dor não vai ser mais para você ficar agonizando. Não, essa dor vai trazer cura, vai trazer refrigério. E essa cicatriz, amanhã vai ser testemunho na sua vida. Rapaz, eu vim para Jesus, minha vida era uma bagunça. Mas Ele me alcançou, me salvou, me libertou, me transformou. Irmão, olha para a minha vida e fala, meu Deus, o Senhor é poderoso demais. De 10 palavras, 11 que eu falava era palavrão. Mentia, era uma pessoa acostumada com todo tipo de briga, irmão. Você fala assim, olha, está acontecendo uma briga lá no campo agora, eu pegava a bicicleta e ia lá, para ver se eu conseguia entrar no meio. Era assim que era. Você está entendendo? E depois que Cristo me alcançou, irmão, muita coisa mudou, tem mudado. E algumas coisas são dolorosas para mudar. Mas Ele vai colocando em ordem, por quê? Porque Ele quer a minha vida organizada, limpa e em ordem. Você pode ver, irmão, que a bagunça sempre atrasa a nossa vida, sim ou não? Gaveta bagunçada atrapalha a vida da secretária, mesa bagunçada gera estresse, né? Na vida dos executivos, trânsito bagunçado provoca o caos na vida do motorista na cidade, cozinha bagunçada inferniza a vida e as mulheres, não é verdade? Eu vivo isso lá em casa, irmão, vou testemunhar aqui agora, eu cozinho lá em casa, eu faço tudo com carinho, com amor, mas não importa o quanto eu me dedique, se a pia ficou suja, as pessoas comem, irmão, chega a lamber o beijo, aí depois fala bem assim, pena é aquela pia. Eu falo, meu Deus do céu, que ingratidão, irmão. Mas por quê? Porque está uma bagunça. Por quê? Porque a bagunça na pia é no que inferniza a vida das cozinheiras e das mulheres, principalmente. Finanças bagunçadas levam ao fechamento de empresas. Hospitais bagunçados levam à morte de pacientes. Filhos bagunçados provocam a ira dos seus pais, sim ou não? Quantos pais aí? Entra no quarto do filho, parece, meu Deus do céu. Você fecha a porta, o tamanho da bagunça, você fica, meu Deus do céu, o que é isso? Então isso, irmãos, em geral a bagunça ela traz perdas, tristeza, iras, conflitos, doenças, improdutividades, aborrecimentos, querido. Por isso, aonde há bagunça na sua vida? Nos relacionamentos, nas emoções, no trabalho, no dinheiro, nos projetos, nos sonhos, na saúde, na perda, nos relacionamentos com Deus. Tenha certeza, querido, que este não é o plano de Deus para a sua vida. Deus deseja que ela esteja em ordem e firme em Cristo. Você não tem nada a ganhar numa vida bagunçada, só perder. Então, se você quer viver um upgrade, para que algo novo da parte de Deus venha, coloque em ordem, irmão. Tem vezes que leva tempo. Leva muito tempo, irmão. Tem coisas que vai levar anos na sua vida, mas continue perseverando, porque no final você vai colher o fruto do seu trabalho. Você não pode desistir. Terceiro, não negligencie os detalhes da sua vida. Ninguém vive um upgrade, ninguém melhora, ninguém avança, ninguém progride, se não cuidar dos detalhes, irmãos.
Se você quer viver uma mudança em sua vida a partir de 2026 e viver grandes começos em Deus, você precisa dar atenção aos detalhes da sua vida. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Irmão, esse versículo aqui é top. Olha o que Salomão está dizendo. Uma mosca pequenininha, ela tem o poder de estragar, irmão, um barril de perfume. Porque naquela época o perfume não é feito como é agora, né, industrializado. Naquela época era feito em barris, então tinha que misturar as ervas aromáticas, tinha que acertar o ponto, e havia muitas moscas. Aí veja bem, imagine o camarada ali que está cuidando, preparando o perfume, aquele barril de perfume todinho, irmão. Sabe o que acontecia? Se ele não tampasse direito, uma mosca podia cair lá. Agora, veja bem, não importa a quantidade de erva aromática que tivesse ali, não importava o tanto de álcool ali que tivesse, se a mosca caísse ali, ela ia apodrecer o perfume. Uma mosquinha. E muitas vezes, irmão, na nossa vida é assim. Não dá nada não, se der uma perninha de grilo, não dá nada. Não é? Alguém já disse que ninguém tropeça numa montanha, irmãos, é nas pequenas pedras. Você não dá atenção aos detalhes da sua vida, aquilo que faz a diferença. Alguém já disse que o segredo está nos detalhes, irmãos. Salomão, ele quer nos ensinar aqui que algo pequeno tem o poder de influenciar e determinar o desfecho de algo grande. E quantas vezes, irmão, a coisa está caminhando beleza na nossa vida, mas por causa de um detalhezinho bobo, tudo se põe a perder. Grandes batalhas, irmãos, já foram perdidas por causa de detalhes pequenos, que aos olhos pareciam ser insignificantes, mas que trouxeram peso para aquela batalha. Então, veja bem, eu e você precisamos cuidar dos detalhes da nossa vida, daquilo que aos nossos olhos parece pequeno, o casamento, os filhos, as finanças, a forma que a gente lida com as pessoas, a forma que a gente reage àquilo que as pessoas fazem com a gente, os detalhes, coisa pequena que você parece que está até fora do seu radar, mas que influenciam constantemente. Há um ditado chinês que diz o seguinte: por causa de um prego, perdeu a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu a mensagem. E por causa da mensagem, perdeu a guerra. Coisas que parecem pequenas. William Shakespeare disse o seguinte: eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. A sua vida pode ser boa com grandes conquistas, mas será extraordinária quando você cuidar dos detalhes. Então, quais são os detalhes que você precisa cuidar antes que esse ano termine? Você tem que começar a olhar os detalhes, porque é nos detalhes, muitas vezes, irmãos, que nós falhamos e nos leva à queda e nos leva, muitas vezes, à derrota e nos impede de viver algo novo. Quarto e penúltimo, ponha um ponto final no que ainda está pendente. Nós precisamos, irmãos, encerrar os ciclos da nossa vida. Nós precisamos resolver as pendências, porque nós temos a tendência de sempre ficar deixando para depois e não terminar nada. Olha o que o Senhor Jesus diz para mim e para você em Lucas 14, 28 e 29. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e o quê? Calcula o preço, para ver se tem o quê? Dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão o quê? Dele. Jesus, ele está falando aqui, irmãos, nesse texto, sobre a questão do planejamento e do comprometimento total em terminarmos o que começamos. Ele usa essa figura da torre exatamente para isso. Por quê? Porque muitos de nós, irmãos, temos muita iniciativa, mas pouco acabativa.
Se você olhar para a sua vida, você começou um monte de coisa e não terminou esse ano. Só esse ano. Para e pensa um pouquinho. Só esse ano que você começou em janeiro e não terminou. Ou no meio do ano. Ou esse mês. Assim, eu comecei esse mês. Eu já estou na metade e não terminei. E tudo indica que eu não vou terminar. Por quê? Porque a gente costuma deixar pontas soltas, irmãos. A gente costuma não colocar pontos finais. E você não consegue viver algo novo, vivendo amarrado às coisas que você ainda não colocou o ponto final. Não disse acabou, pôs um fim, terminou, vou encerrar esse ciclo, eu vou acabar com isso, por quê? Porque só assim eu posso inaugurar algo novo na minha vida. Veja bem, honre o passado, mas não viva nele. Agradeça pelas lições, os momentos bons, mas não se prenda a ele, irmão. O que você precisa colocar um ponto final? Dizer, acabou, encerrei, vou terminar, vou concluir isso aqui, para que eu possa viver uma nova estação, para que eu possa viver um novo tempo na minha vida. Porque a gente fica, né? Antigamente, quando estudava, não tinha isso, né? Agora, esses tal da dependência. Não, você não passou nessa matéria, mas você vai fazer ano que vem, e aí você fica fazendo a dependência dessa aqui. Pura bucha. Só problema para você. Só vai dar problema, irmão. Por quê? Sabe por quê? Veja bem, meu querido, minha querida, tudo aquilo que você não encerra, tudo aquilo que você não põe um fim, se torna um problema futuro. E aí, não tem nada mais terrível do que você se relacionar com gente enrolada. Do que você viver perto de gente enrolada com coisa do passado, sim ou não? Você quer viver algo novo, mas eu quero estar sempre puxando para trás, porque sempre tem uma coisa que não foi resolvida. Então Jesus diz, olha, você precisa começar e falar assim, não, eu tenho condições de terminar, eu vou começar e vou terminar, vou chegar ao fim, vou ver o fim disso aqui, para que eu possa viver algo novo e algo diferente na minha vida. A Bíblia está repleta de pessoas que começaram e terminaram, e porque terminaram foram bênçãos na sua vida. Porque Noé terminou a arca, ele salvou a sua família. Porque Moisés permaneceu firme na sua fé, ele concluiu o tabernáculo e levou o povo liberto do Egito. Salomão, ele viu a glória de Deus depois que ele terminou o templo. Davi, ele descansou em paz e deixou um legado depois que ele terminou o propósito que ele tinha para ele. Eu e você só estamos salvos porque Jesus terminou a sua obra na cruz, irmão. Então termine, acabe com isso, ponha um ponto final nisso aí. Nem sempre vai ser fácil terminar, mas é necessário. Alguns términos vão doer. Alguns términos vão nos desafiar, vão nos tirar da nossa zona de conforto, mas nós precisamos terminar. Não é vergonhoso terminar, irmão. Uma coisa que talvez eu não consegui, não dei conta, eu vou ter que acabar, mesmo sem ter dado conta. E muitas vezes não demos conta porque não calculamos, não avaliamos o custo, demos um passo maior do que a perna. E agora vamos ter que pôr um ponto final. Olha, não deu, vou ter que acabar do jeito que está aqui, porque só assim eu vou poder seguir em frente. Só que eu vou poder viver algo diferente na minha vida. Então termine, querido. E por fim, repense suas prioridades. Se você quer viver um upgrade na sua vida, repense as suas prioridades. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que tem sido prioridade na sua vida, irmão? Nós temos, Jesus, ele nos convoca aqui a avaliarmos as nossas prioridades, a colocarmos o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as outras preocupações e de todas as outras coisas na nossa vida, irmão. Deus precisa ser o primeiro. Faça do principal a coisa principal da sua vida, querido. E a coisa principal é Jesus na nossa vida. A nossa prioridade precisa ser Ele, o Senhor, a vida com Ele, porque essa vida ela está acabando, irmão. Ela está chegando ao fim. Jesus está para voltar. E se Ele não voltar, nós vamos encontrar com Ele. Então, quando eu tenho que rever quais são as minhas prioridades.
Porque a gente elenca um monte de prioridades, irmãos, que na verdade são apenas coisas urgentes, mas não são prioritárias. Dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa corrida. E sabe uma coisa? A gente corre a vida toda atrás dessas coisas, achando que são prioritárias. E lá na frente a gente descobre que nunca foram. Que nunca foram. E é ruim quando você descobre e não há mais tempo de corrigir a rota. Puxa, eu corri tanto para adquirir riqueza, para ganhar coisas, passei em cima de gente, desprezei gente, virei as costas para gente. E agora eu tenho, mas mesmo assim é vazio. Mesmo assim não faz sentido. Por quê? Porque a prioridade não está nas coisas. A prioridade está no Senhor. Prioridades são estabelecidas por decisões. Você tem que decidir o que é prioritário. Pastor, mas eu tenho uma vida muito corrida e colocar Deus no centro é tão difícil que não sobra tempo. Irmão, se você não tiver tempo para Deus, você não tem tempo para mais nada. Mais nada. Ele precisa ser a prioridade. Não estou dizendo que você precisa viver dentro da igreja, mas Deus tem que vir em primeiro lugar. Nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua maneira de viver. Você vive para agradar a Ele, para glorificar a Ele, para que o nome dEle seja exaltado em todo o tempo. É para Ele. É aquilo que traz honra para Ele. Agora, sabe de uma coisa, querido? Eu quero encerrar com isso. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas te encontram. Sabia disso? Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas te encontram. Deus faz com que elas venham atrás de você. Aí não é mais você que corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Irmão, imagine a bênção correndo atrás de você. Que cena. Você correndo aqui e a bênção atrás. Pega, não pega, pega, não pega, 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 não pega. Não pega. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas sempre vão te encontrar. Sempre. Tudo aquilo que você precisa. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E essas demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. E é interessante que Deus nos dá de duas formas, irmãos. Por multiplicação, ou seja, Ele multiplica aquilo que está na nossa mão de uma forma extraordinária. E eu acredito que você já viveu isso. E Deus acrescenta. Além dele multiplicar, tem coisa que Ele acrescenta, irmãos. Ele já está multiplicando, Ele vem lá e fala assim, eu vou te dar uma porção extra. Vou te dar um extra. Irmão, e receber o extra de Deus é bom demais, sim ou não? Mas a prioridade tem que ser Ele. Veja bem, daqui uns dias nós vamos estar celebrando 2026, irmãos. E nós temos declarado que 2026 vai ser o ano do favor de Deus. Porque Deus, Ele tem um novo tempo para iniciar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Deus tem grandes coisas para fazer, querido. Grandes coisas, coisas novas na minha e na sua vida. Mas para que isso torne-se uma realidade, você precisa fazer um upgrade, você tem que melhorar, você tem que permitir ser esticado por Deus, trabalhado por Deus, para que Ele instale algo novo na sua vida, querido. E cada dia mais Ele avance com você. Se você não decidir mudar agora, não é porque o calendário vai mudar que a sua vida vai mudar. Se você não decidir mudar agora, não é porque vamos viver um ano novo que coisas novas vão acontecer. Tudo depende de eu deixar, de eu fazer esse upgrade, dizer, Senhor, eu vou melhorar, eu vou avançar, eu não vou ficar estagnado onde eu estou. Eu conheci o Senhor, eu já tive uma experiência de salvação com o Senhor, mas eu vou mais profundo agora. Eu quero buscar um relacionamento íntimo com o Senhor, eu quero mergulhar na Tua presença, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer parte da igreja, eu vou me batizar, se eu já sou batizado, eu vou me firmar na célula, eu vou firmar num relacionamento com o Senhor, eu vou servir em alguma parte da igreja. Se eu estou servindo, eu vou me dedicar mais, eu vou ganhar pessoas para Jesus, eu vou fazer algo novo. Por quê? Porque eu quero a cada dia estar sendo atualizado, porque cada vez que eu sou atualizado na Tua presença, o Senhor acrescenta algo novo.
cada dia eu vou me tornando uma versão melhor de mim mesmo e vou conhecendo mais o Senhor. Hashtag partiu ano novo. Deus tem coisas novas, mas você precisa de um upgrade na sua vida. Coloque-se em pé, vamos orar.